Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para um novo encontro e dessa vez para falarmos sobre o que é que eu preciso ressignificar, transformar, o que é que eu preciso cancelar para minha vida fluir melhor. O que é? Será que isso é possível? Eu tenho esse poder de cancelar ou multiplicar energias a meu favor? Vamos olhar isso mais de perto? E aí eu quero te agradecer desde esse início, você que chega pela primeira vez, você que já está comigo há um certo tempo. Eu quero te dizer que você pode colaborar multiplicando esse material, dando like no canal para que outras pessoas possam ter acesso, né? Para que haja uma fluidez constante desse material. Tudo isso se foi benéfico para você, que você se sinta podendo escolher esse compartilhamento comigo, né? É alguma coisa que muito me agrada que aconteça. Se for bom para você também, ótimo. Você pode também me contatar para atendimentos individuais, trabalhos em grupo, rodas de conversa, terapia comunitária, dinâmicas de grupo, meditação com as mais diferentes faixas etárias, grupos pequenos de pessoas, né? Pessoas institucionalizadas e lá fazer um trabalho, de repente, de conscientização, né? De ampliação de consciência, né? Porque ninguém conscientiza ninguém. A gente pode dar dicas para que cada um faça o seu movimento. Então, quero te agradecer muito por isso. Você tem um canal de comunicação comigo pelo Gmail, não é? Rosane Cristine Terapeuta Sistêmica, @gmail.com e também pelo direct do Instagram. Tá certo? E aí vamos a esse tema que eu trouxe para você hoje. Essa questão de hábitos que eu possa transformar a meu favor, que eu possa cancelar de repente. Olha isso. Às vezes corremos a tendência de achar que as coisas acontecem em nossa vida porque sabe-se lá por quê, né? Existem culpados fora de mim. E na verdade essa ideia de culpado é bom que a gente aprenda a colocar de lado. Não existem culpados, existem situações que vão se constituindo com a minha permissão ou não. E às vezes essa permissão ela é inconsciente, ou essa não permissão também. E a ideia aqui, nesse encontro que eu tenho com vocês, a partir dos estudos que eu fiz, continuo fazendo, trabalhos de consciência sistêmica, estudos que começou com a minha prática de graduação, não é? No serviço social, depois como terapeuta comunitária, consteladora, né? Depois nos trabalhos, nas ações do mestrado também, e continuam até hoje. E eu quero dizer para vocês que abrir as portas da consciência não tem nada a ver com estudo formal. O estudo formal nos ajuda a perceber que existe este caminho. Porém, cada um de nós, no nosso contexto, no nosso campo de energia, né? Na nossa rotina, vai fazendo as coisas levados por uma maré ou não, ou querendo observar o que está acontecendo em si e fora de si.
né? Lembrando que tudo que está ao nosso alcance é aquilo que está em nós. E é muita coisa, minha gente, não é pouca não. Então essa ideia de achar que as coisas em nós podem melhorar ou piorar em virtude do que acontece fora de nós, né? É uma crença um tanto quanto errônea, porque a gente pode estar vivendo o que for e a gente pode estar se sentindo em harmonia conosco mesmo. Então isso não é uma falsa felicidade. Ao contrário, é um comportamento genuíno, autêntico, de poder estar compreendendo e fazendo conexões com aquilo que está fazendo parte de tudo que acontece no contexto do cotidiano, no ritmo da vida. Não é? Então a ideia aqui é a gente percebendo essas coisas, eu trazer alguns elementos, sem a pretensão de lhe convencer de nada, mas com a intenção de fazer você observar certas coisas e que podem te fazer mudar, você querer se transformar. E aí você opta por isso e acaba percebendo como fazer, né? Uma coisa muito simples é perceber que nós não somos os nossos sentimentos, nós não somos as nossas emoções, nós não somos os nossos pensamentos. Então, se a gente não é sentimento, a gente não é emoção e a gente não é pensamento, a gente é o quê? E o que é que somos? Olha que pergunta legal de fazermos. Porque no passado, né, e num momento um pouco menos preocupado com essa questão de reflexão maior sobre as coisas, né, no momento que eu só me preocupava em defender o meu ponto de vista, né, que foi um momento interessante também, são fases que a gente passa na vida, não é? Nesse momento em que acontece isso, a gente não tem um despertar para olhar as coisas numa amplitude maior. Então, passamos por fases da vida em que defendemos as coisas, tudo que acontece, né, o que pensamos e o que sentimos, como se fosse um pedaço de nós, um pedaço concreto de nós, ou como se fôssemos aquilo, inclusive. E aí a gente começa a afirmar, do tipo, eu sou desse jeito, o pensamento que eu tenho sobre tal coisa é X, né? Tudo em cima de uma lógica concreta. Essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que não nos tira muito do lugar, sabe? Ela vai nos tornando um tanto quanto inflexíveis. Entre outras possibilidades que temos também a possibilidade que as culturas orientais trazem mais elementos para nós olharmos para elas, essas outras possibilidades, que são as possibilidades que estão num campo mais sutil do nosso ser, né? Onde a gente percebe assim, eu estou pensando, por que tal pensamento veio para mim? Se eu estou estranhando isso e estou percebendo que ele está acontecendo, significa que eu não sou esse pensamento. E aí a gente vai evoluindo cada vez mais. Então, quando eu trago para vocês esse tema hoje, de como é que eu posso otimizar as minhas energias, cancelar os hábitos que me travam e que não me deixam fluir, eu estarei trazendo elementos
desse ponto de vista, do ponto de vista do autoconhecimento, que é o propósito desse canal. Então vejam bem, olha uma pergunta interessante, né, para a gente poder fazer de repente. Que fontes energéticas eu posso cancelar dentre aquelas que estão fazendo parte do meu contexto, do meu dia a dia? Que fontes energéticas precisam ser canceladas? Ou ainda, que fontes energéticas eu posso otimizar nesse fluir que eu galgo da minha vida, né? Pensando eu como um ser que me relacionam em diferentes segmentos, que tenho atribuições em diferentes segmentos. Segmento familiar, social, pessoal, profissional, esportivo, não é? Então, eu sou um ser que tenho inserções em diferentes segmentos e enxergo problemas na minha vida. Mas o que é que eu estou deixando entrar? O que é que está acontecendo e que eu estou permitindo que aconteça? Às vezes até inconscientemente, não é? Então, essa é uma pergunta bacana de a gente fazer. Quem faz perguntas reflexivas muito interessantes, né, além do próprio movimento filosófico de maneira geral, são as barras de Axis, não é? Que é um tipo de metodologia também de autoconhecimento e cura que visa colocar a pessoa numa posição de indagação, de sujeito de si mesmo e de poder indagar o que acontece consigo e ao seu redor, né? Então, você pode, por exemplo, em meditação, né, que é o que a gente aprende também com os orientais, não é? Em meditação, falando de meditação como um momento de aquietamento da mente, né? Então, nesse momento de aquietamento, que você está prestando atenção no teu interior, no barulho do vazio, não sei se você já se permitiu ouvir o barulho do vazio. Nós produzimos o som do vazio, ele está em nós. Quando a gente aquieta pensamento, sentimento, emoção, naqueles instantes que a gente está aquietando, porque nós estamos aquietando e o pensamento está entrando. Perguntas entram na nossa mente, né? Ideias, atribuições, não é? Na hora que a gente está deixando isso de lado, educando o nosso campo mental para estar presente naquela situação de aquietamento, que nós podemos chamar meditação, quando a gente faz isso, a gente pode, nesse momento de aquietamento, fazer algumas perguntas reflexivas. Fazer e deixar no aberto. Fazer sem a ansiedade de ter resposta naquele momento. Fazer e deixar a pergunta ter um movimento próprio no universo. Pode parecer meio estranho isso que eu estou falando para você, mas esse é um movimento que acontece também. O movimento natural das coisas que acontecem a partir do que a gente fala, do que a gente faz, a partir. A gente não precisa sair fazendo movimento nenhum. Físico, com corpo físico, eu quero dizer, né? Há movimentos que acontecem por eles mesmos. Igual o movimento que está acontecendo nesse exato momento de ondas que estão levando a minha imagem para você,
o meu som para você, não é? Que está fazendo com que determinadas coisas aconteçam longe do nosso campo visual, muito longe, né? Então não é porque eu não vou na janela que não tem um movimento acontecendo ali no quintal, né? Ou naquele jardim, naquela terra, ou nas nuvens, né? Ou no cosmos, né? O nosso mundo, ele é movimento o tempo inteiro. Então, nós, todos os seres, estão em movimento o tempo inteiro, mesmo quando estamos aquietados. E por que a gente aquieta a mente, então, se a gente está em movimento o tempo inteiro? Porque isto é um treino. Sabe para quê que é o treino, minha gente? É um treino para a cura das coisas, das doenças, das enfermidades que surgem por causa do tumulto de ideias, sentimentos, emoções que transformam células, né? Que oferecem para o nosso corpo orgânico pesares. Então, olha que legal, que bacana a gente poder ter consciência dessas coisas, né? Eu durmo, mas tudo em mim continua em movimento, mesmo quando eu durmo. Agora, quando eu sereno a minha mente de uma maneira consciente, eu estou promovendo a calma, a calmaria em mim. Isso é cura, isso é revitalização para o instante seguinte, para as coisas que vão continuar acontecendo depois. Então, olha que bacana a gente poder perceber essas coisas, né? Então, segundo o Kybalion, que é uma escritura antiga, né? Muito antiga, não se sabe precisar direito nem quantos milhões de anos ela tem. Quando ela começou a existir, ela não foi transcrita, né? Então ela começou a ser escrita, traduzida, transcrita muito depois, né? Mas um resuminho do Kybalion é dizer que esse material ele trata sobre os movimentos e as leis do universo. As leis sobre as quais todos nós temos que seguir, estamos submersos, submetidos a elas, todos nós, né? Seres animados, racionais, irracionais, todos nós. E aí, o Kybalion, resumidamente, ele fala sobre essas 7 leis. Lá com meus vídeos anteriores lá atrás eu já falei um pouquinho do Kybalion, né? Já trouxe alguma coisa aqui. Então, mas só para a gente rememorar, ou para aqueles, né, que estão ouvindo pela primeira vez poderem pesquisar mais se quiserem, o Kybalion ele trata sobre as leis que são o mentalismo, né? Lei do mentalismo, da correspondência, da vibração, da polaridade, do ritmo, da causalidade, tudo tem a sua causa, e do gênero, né? Tudo tem um gênero masculino e um gênero feminino. Isso na tradução conhecida que nós temos, né? E que não significa dizer que tudo tem um masculino e um feminino do ser homem ou do ser mulher. Não é isso. É porque para haver vida, segundo essas escrituras antigas, o Kybalion é uma delas, é preciso que haja essa composição. É a composição
que a gente vê também no Yin e Yang, né? Quando a gente estuda algumas coisas das práticas chinesas, nós vamos ver essas forças, a força feminina e a força masculina que está em todos os seres. E aí a gente vai percebendo coerência de algumas coisas, né? Alguns de nós, né, poderá perceber coerência assim como eu, de perceber, e aí você vai verificar, nossa, olha como as coisas acontecem, às vezes eu fico presa, né? Tantas vezes fiquei presa ou tendo a ficar presa em coisas tão pequenas que eu, em momentos de minha ignorância, né, acabei supervalorizando certas coisas e trazendo problemas, né, ampliando os problemas na minha vida. Então é importante a gente perceber isso. Então o Kybalion, ele já fala para nós, através dessas 7 leis, que através dessas leis é possível a gente ter uma ideia da criação do universo, dos seres que existem, não é? Independente de cunho religioso, mas embora aqui nesse material existe o cunho da espiritualidade, né? Que é essa coisa mais profunda de perceber as coisas, sentir as coisas. E através dessas leis, a gente também consegue sentir como o movimento está sempre presente. Há uma energia sempre presente. Há uma energia da qual nós nos derivamos, nós somos derivados dela. E aí, quando o ser homem começa a querer explicar isso pela ciência, não é, ou pela religião, aí a verdade de tudo isso começa a se perder. Olha que interessante. A verdade se perde quando a gente começa a querer explicar. Por quê? Porque palavras, emoções, sentimentos, os nossos 5 sentidos, eles são carregados de energia que tá misturada aí, mascarada, com intenções, com desejos, com percepções próprias, e não exatamente em perceber aquilo que é como é de verdade. Então, nessa coisa de surgirem as explicações sobre aquilo que é e que não tem nome, sobre essa totalidade, essa coisa maior, a gente começa a ter disputa de ideias. E aí é como se nós seres humanos, corrêssemos o risco, e o que a gente vê no cotidiano, né, de disputar verdades, né? E aí a gente vai se afastando do movimento natural da vida, da fluidez natural da vida. Então, olha que bacana a gente poder perceber isso, minha gente. Então, há um código mental decifrável, captável pelo campo de energia intuitiva. Nós temos uma intuição também, né, que é uma energia não concreta, é uma energia que não está nos 5 sentidos, né, humanos, né, do campo físico. Então a gente tem esse campo intuitivo, por exemplo, que é o campo daquilo que não está visível, é uma energia não visível. Como a eletricidade também é uma energia não visível, né? A energia que favorece que eu esteja me conectando com você agora é uma energia não visível, né? Que é independente, além da explicação que a ciência pode nos dar, não é? Que a física pode nos dar,
é além disso. Não sei se você consegue captar o que eu estou querendo trazer para você. É muito maior do que isso. É uma energia existente antes de qualquer ser nascer. Ela já estava presente e ela continua presente, né? Mesmo quando a gente deixa esse corpo físico. Então, tudo é energia, seja qual for o corpo ou a forma que tenha. Tudo é energia. Seja algo que ocupe corpos físicos, orgânicos, visíveis ou não, né? Nós não vemos o pensamento não é nós, por exemplo, né? Mas ele ocupa o espaço da nossa mente. Olha isso como é que é, né? Então, e o legal é que a gente pode educar o nosso pensamento e a nossa emoção quando a gente começa a perceber isso, que nós não somos isso e que a gente está em movimento constante. E que se a gente não cuidar do movimento que entra, né, no nosso campo mental, no nosso campo emocional, a gente pode perder os trilhos. A gente pode descarrilhar, porque o movimento é constante. Se eu não estou consciente disso, eu não permito que as coisas aconteçam conscientemente, mas eu deixo a porta aberta e aí tudo entra. Eu ajo como uma esponja, sabe assim? E vou capturando, né? Vou captando, vou atraindo tudo que vem, seja algo maléfico ou benéfico. Então, eu sou um polo que atrai e eu também faço com que outros sejam atraídos por mim. Tem um campo de energia em mim que eu emito através das minhas palavras, sentimentos, emoções. Há um campo de energia e em cada um de nós há esse campo de energia, de nós seres humanos e não humanos. E quando essas energias não são educadas de alguma maneira, não é? Elas não vão evoluindo por conta que eu não adentro nesse caminho da evolução, eu me deixo ser capturada por acasos, por aquilo que eu chamo de acasos, né? Mas olha que já tem uma lei do universo que diz que acasos não existem. Existem causas, não acasos. Então, olha que legal, quantos elementos que a gente tem, cada um de nós, para ir percebendo o que faz sentido para nós e ir testando a nossa vida, a fluidez da nossa vida, o rumo que a nossa vida toma, quando a gente está num tipo de conexão ou em outro, numa conexão maléfica ou benéfica, né? Então, olha que bacana isso. Estar atento aos tipos e aos níveis energéticos é uma atitude individual que requer intenção, para poder ser educada, né? Transformada, né? Para ir se sutilizando, porque essa energia ela é meio grotesca inicialmente. E se a gente não se lapida, a gente fica grotesco, sendo atraídos por mágoas, por ressentimentos, por raiva, né? Pela aquela coisa da rivalidade, da briga, do descontentamento, do desânimo constante, né? Da falta de energia para poder retomar
as coisas, né, a partir de algo que sofreu de rasteira. A gente sofre rasteira, mas a gente precisa retomar. E cadê os teus portos seguros? Que portos seguros você planta ao seu redor para poder se reerguer? Porque se não tiverem portos seguros, a gente vai ficar enxergando somente as feiuras, as mágoas, aquelas coisas todas que puxam para baixo e que fazem adoecer e que nos deixam sentir inferiores, né? Despotencializa aquela potência maravilhosa que há em nós. O bom dessa história é que a gente pode reverter essa conexão a qualquer tempo. Enquanto a gente vive, a gente pode reverter. Prestando atenção no quê? No que a gente fala, no que a gente lê, no que a gente pensa, no que a gente ouve, né? Naquilo que nos cerca. Porque se aquilo que me cerca não é a limpeza, a beleza, as boas palavras, não é o ritmo sonoro sereno, se aquilo que me cerca, o aroma agradável, se eu não cultivo essas coisas ao meu redor, o asseio, né? Veja que é diferente você fazer isso por obrigação, porque você tem que fazer, né? Porque é falta de educação não fazer. Não é isso não, nós estamos falando de fluidez de vida. Olha que bacana a gente enxergar essas coisas também, né? Se dá uma chance de perceber isso. Então, a lei evolutiva, né? Ela pede que nós façamos redimensionamentos, né? A gente ofereça dimensões, enxergue e explore a vida por dimensões diferentes, né? Formas diferentes. Demos uma reformulação, novos jeitos, novas fórmulas, façamos novos enquadres na maneira de ver o mundo, ver as pessoas, ver as coisas que desagradam, né, que entristecem, que desanimam, ver de outros jeitos, né? Então a expansão de consciência, ela nos coloca numa posição de nos vermos como servidores. Para que a gente está aqui? Né? Olha que eu não trago, né, a intenção aqui não é trazer nenhum ponto de vista religioso, não. Mas é o servidor que eu digo no sentido de nós, todos nós, independente de classe econômica, cor de pele, profissão, status social, independente de tudo isso, cultura, né, escolaridade, todos nós temos uma posição de servir, né, nesse mundo, na família, sejamos filhos, irmãos, pai ou mãe, não é? Ou madrinha ou padrinho, amigos, né? No trabalho também, em encontros casuais, né? Nos serviços que frequentamos, nos grupos que frequentamos. Todos nós temos uma atribuição de servir, de colaborar, de fazer algo ou não fazer, né? De ter uma atitude reflexiva ou verbal, né? Então, todos nós, de alguma forma, nós colaboramos. Cada um de nós é como se fosse uma sementinha de uma horta comunitária imensa que é o universo. Olha que legal a gente poder perceber essas coisas, né? E uma sementinha que está
em transformação constante, né? Ela nunca chega ao ápice. O ápice da sementinha é quando a gente se despede desse mundo, né? Não tem nada a ver com idade, nada disso. Enquanto a gente está vivo, né? Vivo andando, se locomovendo, vivo não se locomovendo, né? Com algum impedimento, né? Que julgue, né? Com algum impedimento que você julgue ter do ponto de vista motor, físico, todos estamos contribuindo. Olha que bacana a gente perceber isso, né? E não é falação, não é tititi, né? Falar por falar. É uma maneira de se sentir no mundo. É um ponto de vista, né? Um aspecto que faz você perceber a si, ao mundo, aquilo que você chama problema, né? De outra forma. E você vai se corrigindo. E você vai percebendo quantas virtudes você tem e quanta riqueza você tem, cada um de nós tem, que às vezes a gente não enxerga isso. Então, olha que bacana, né? E aí, olha o que é legal a gente se perguntar. Já estou quase chegando no finzinho do vídeo, né? Mas é importante você perceber, se você está com intenção de ampliação de consciência, perceba que energias você está atraindo agora para a sua vida. Tem atraído e está atraindo. Que energias você escolhe manter perto de você, né? É a energia da prosperidade, né? É elogiando, é contribuindo, é estando praticando o teu serenamento mental, né? Se controlando enquanto ser em evolução, se aprimorando, né? Ou é a energia de estar se deixando levar pela maré da vida? Quando existe alguma coisa que te descontenta, você revida, você se descompensa, você, né, entra já, né, naquele ritmo do shabu, se deixa consumir pelo shabu. Qual é a energia que você quer continuar plantando, difundindo, né? Que você quer oferecer para os outros e que você quer que faça parte da sua vida, né? Do teu ritmo de vida. Olha que legal, né? Você poder perguntar isso para você e perguntar para o universo também. Universo, que energias eu posso melhorar em mim? O que eu posso construir que ainda não construí? O que eu posso ver que ainda não vi, além daquilo que meus olhos físicos me mostram? Em meditação você pode fazer isso. Importante que seja numa situação de serenamento mental, porque não é uma pergunta angustiada e que busca uma resposta imediata. Mas são perguntas quase que saem quase que como uma oração, como um mantra, como um diálogo com o divino, sabe assim? Independente da religião que você tenha ou não tenha, um diálogo com o seu eu interior, você pode chamar assim também. Então, essas coisas vão mudando o ritmo de energia, frequência de energia, vão criando energias favoráveis. Veja o que você está escolhendo. Olha que legal poder perceber isso sem se culpar, apenas perceber e querer verificar se você quer fazer alguma coisa em seu benefício. Olha que bacana, gente. E terminando esse vídeo, eu quero trazer aqui para você uma mensagem que está no livro da Monja Coen, né? Que ela tem um livro
que ela traz 108 contos e parábolas budistas, não é? Fazem a gente pensar em algumas coisas. Então, tem uma parábola, uma mensagem que diz assim: eu fui passar uns dias num retiro. Escolhi, num período de férias, passar uns dias num local de belezas naturais. Era pura natureza. Era aquilo que eu escolhi ter para mim. Escolhi me aproximar. Era tudo que eu queria. E aí, uma senhora me recebeu nesse lugar, com muita cordialidade, com respeito e acolhimento. A refeição foi um verdadeiro banquete. Mas, entretanto, nesse dia eu estava distraída e comecei a reclamar. Reclamei do trânsito, reclamei da cidade. Ela me ouviu por alguns momentos e, quando pôde, me falou o seguinte: hoje de manhã, bem cedo, um passarinho me despertou com o seu trinado suave. Eu abri a janela e o amanhecer estava tão lindo, foi tão bonito. Imediatamente eu compreendi e me calei. Envergonhada fiquei, por perceber que eu não estava sendo capaz de apreciar as belezas do dia, as belezas à minha volta, e apenas falei do que eu considerei como defeito, como faltas, como falhas. Eu espero que a prática incessante do autoconhecimento me permita cada vez mais apreciar cada instante e saber lidar com leveza e sabedoria nas diversas situações que eu possa encontrar. Então, observe qual a sua intenção. Se existe essa intenção de você se conhecer cada vez melhor e melhorar aquilo que você considera que incomoda tanto e que tumultua tanto o teu dia a dia. E eu vou ficando por aqui. Me despeço de você. Na semana seguinte, a gente se encontra com um novo tema. Grande beijo.